Você já percebeu como é estranho? Você realmente ama a Deus. Não é fingimento, não é teatro, não é máscara. Você ora, você chora, você sente o coração arder quando ouve falar de Jesus. Você sabe que Ele é real, sabe que Ele é tudo o que você tem. E ainda assim, você cai, você peca. Você faz aquilo que jurou que não faria mais. Você repete atitudes que você mesmo odeia. Você entra no mesmo ciclo. E no final, quando se olha no espelho, pergunta: será que eu realmente amo a Deus? Será que o meu amor é falso? Será que a minha fé é só uma mentira bem contada? Esse é o peso que você carrega no silêncio. Esse é o nó que aperta a sua garganta quando você dobra o joelho para orar. Esse é o pensamento que sussurra: talvez Deus já esteja cansado de você. E você tenta explicar para si mesmo: mas eu tento, eu realmente tento. Você promete, você faz votos, você escreve num caderno, você chora no culto, mas depois de alguns dias, parece que o coração esquece. E quando percebe, já tropeçou de novo. A alma sangra. E você se pergunta: por quê? Se eu amo a Deus, por que ainda peco? Essa é uma pergunta que não se cala. Ela fica martelando na mente de todo aquele que leva a fé a sério. Porque não se trata de descuido, não é indiferença, é luta, é guerra. É um campo de batalha invisível, onde o coração é dividido entre aquilo que deseja e aquilo que sabe que deve buscar. E nesse conflito, você se sente sujo, como se fosse um traidor que diz amar, mas fere, como se fosse alguém que promete fidelidade, mas falha. E no fundo existe um medo, o medo de que Deus desista de você. Mas será que esse medo é verdadeiro? Será que Deus realmente mede o seu amor apenas pelas suas quedas? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo dentro de você? A verdade é que o pecado não é só um ato, ele é um eco dentro da alma. Ele é como uma ferida aberta que ainda não cicatrizou por completo. E mesmo quando você já não deseja estar longe de Deus, o corpo, os hábitos, as memórias e as tentações ainda tentam te puxar para o que ficou para trás. Paulo, um homem que escreveu grande parte do Novo Testamento, um apóstolo cheio do Espírito Santo, confessou em Romanos 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Você já percebeu? Até ele sentia isso. Até ele reconhecia a contradição dentro de si. Até ele chorava diante desse mistério. Como posso amar tanto a Deus e ainda assim fazer o contrário do que ele quer? Talvez você pense que isso é hipocrisia, mas não é. Hipocrisia é fingir que não existe luta. Hipocrisia é se esconder atrás de uma máscara e bancar a perfeição. Mas quando você sente dor por pecar, isso não é hipocrisia. É sinal de que o Espírito de Deus ainda fala com você. É sinal de que sua consciência não morreu. É sinal de que você não se acostumou com o erro. E isso já mostra que há vida dentro de você. Amar a Deus e ainda pecar não significa que o seu amor é falso. Significa que o seu amor é humano, frágil, incompleto, mas real. Você ama a Deus, mas está em construção. Você ama a Deus, mas ainda carrega marcas, cicatrizes, desejos que não foram totalmente curados. Você ama a Deus, mas ainda vive em um mundo que o chama o tempo todo para longe dele. E é aí que entra a graça. É aí que entra o poder da cruz. Jesus nunca esperou que você viesse a ele perfeito. Ele nunca exigiu que o seu amor fosse sem rachaduras. Ele nunca pediu que você o seguisse sem tropeços. Ele só pediu uma coisa: que você não desistisse. Você pode até cair, mas não permaneça no chão. Você pode até falhar, mas não deixe a falha te definir. Você pode até repetir o erro, mas cada vez que voltar para Deus, você prova que o seu coração ainda o deseja. E talvez você diga: mas eu me sinto indigno. Sim, você é. Todos nós somos. E é justamente isso que revela a grandeza do amor de Deus. Um amor que não se afasta quando você se mostra fraco. Um amor que não se esgota quando você falha. Um amor que não depende da sua performance, mas da cruz que já foi erguida. O pecado pode te fazer sentir que você é escravo dele. Mas lembre-se, você não é mais prisioneiro. O preço já foi pago. Você pode até lutar contra as correntes, mas elas já estão quebradas. O que te prende não é o ferro, é o hábito. E hábitos podem ser mudados, desejos podem ser transformados, feridas podem ser curadas. Não é de um dia para o outro, não é automático, mas a cada passo em direção a Deus, algo dentro de você vai mudando.
E a cada vez que você volta, mesmo depois de cair, você prova que existe uma chama que o pecado não consegue apagar. Sabe, existe um inimigo que tenta sussurrar no seu ouvido: você não ama a Deus de verdade. Se amasse, não faria isso. Mas ele mente. Ele quer que você confunda fraqueza com falta de amor. Ele quer que você acredite que suas quedas anulam a graça. Mas isso não é verdade, porque a Bíblia diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O seu pecado não anula o amor de Deus. O seu pecado não tem poder de arrancar você das mãos dele. O seu pecado não é maior que a cruz. Então por que você continua pecando? Porque a santidade é um processo. Porque o coração humano é um campo de batalha. Porque amar a Deus não significa nunca cair, mas significa sempre levantar. E aqui está o segredo. O pecado não é vencido pela força da sua promessa, mas pela força da presença de Deus em você. Você não consegue resistir sozinho. Você não consegue lutar na sua própria carne. Você não consegue vencer apenas com boa vontade. Mas quando o amor de Deus cresce dentro de você, o pecado começa a perder espaço. É como uma sala escura. Você pode tentar arrancar a escuridão com as mãos. Você pode gritar contra ela, mas nada muda, até que você acende uma luz. E de repente, a escuridão se dissolve. Não porque você lutou contra ela, mas porque a luz venceu. Assim é com o pecado. Você não precisa lutar apenas com promessas. Você precisa encher o coração com a presença de Deus. E quanto mais ele cresce dentro de você, menos espaço sobra para o que te destrói. Então, não desista. Não se entregue ao peso da culpa. Não permita que as quedas definam quem você é. Você é amado. Você é escolhido. Você é alvo da graça. E sim, você ainda peca. Mas isso não significa que o amor de Deus desistiu de você. Pelo contrário, significa que ele ainda está lutando dentro de você. Você ama a Deus, mas continua pecando. E talvez ache que essa frase vai acompanhar você para sempre. Mas na verdade, ela não é um ponto final. Ela é apenas uma vírgula. Ela é parte de um processo que Deus já começou e que ele mesmo vai terminar. Porque um dia, esse mas vai perder a força. Um dia, o amor que hoje luta contra o pecado será mais forte do que todas as tentações. Um dia, o que hoje te derruba não terá mais poder sobre você. Um dia, você será completamente livre. Esse dia vai chegar porque a promessa é certa. Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até lá, você caminha entre quedas e recomeços, entre lágrimas e abraços de graça, entre tropeços e mãos que te levantam. E tudo isso faz parte do processo. Deus não se envergonha de caminhar com você nessa estrada. Ele não se cansa de esperar você levantar. Ele não mede o seu valor pelo número de vezes que você falhou. Ele olha para o coração. E o coração que ama a Deus, mesmo caindo, ainda pertence a Ele. Talvez hoje você precise de um descanso. Descanso da culpa. Descanso da voz acusadora. Descanso da sensação de que nunca vai mudar. Então ouça. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Esse alívio não é uma teoria. Ele é real. Ele é para você agora. Não carregue sozinho o peso que foi colocado sobre os ombros de Cristo na cruz. Ele levou a sua culpa. Ele levou a sua vergonha. Ele levou o seu pecado. E hoje, quando você se sente fraco, pode se apoiar nele. Você não precisa provar nada para merecer o amor de Deus. Ele já decidiu amar você. E à medida que você recebe esse amor, algo muda dentro de você. O pecado perde a força porque o amor cresce. O desejo de cair perde espaço porque o desejo de estar com ele aumenta. E isso não é uma imposição, é uma transformação. Não é pressão, é graça. Você ama a Deus, mas continua pecando. E ao longo dessa jornada vai perceber: cada queda é uma oportunidade de voltar mais consciente do quanto precisa dele. Cada fraqueza é uma chance de provar a força que vem da graça. Cada lágrima é uma semente de esperança. Não desista, não pare. Não aceite a mentira de que você não é digno. Porque sim, você não é digno, mas a cruz te tornou aceito. O sangue de Cristo é a sua dignidade. A graça é a sua veste. O amor dele é a sua nova identidade. Então, quando vier o silêncio da madrugada
e a culpa tentar falar mais alto, escolha ouvir a voz de Deus. Eu não desisti de você. Eu continuo aqui. Eu ainda te amo. E quando os dias forem pesados e a luta parecer interminável, escolha descansar nessa verdade. O pecado não tem a última palavra. A cruz já venceu. Jesus já declarou liberdade sobre a sua vida. E você vai caminhar em vitória, mesmo que tropeçando no caminho. Não olhe apenas para o que ainda falta mudar. Olhe para o que já mudou. Olhe para as vezes em que Deus já te sustentou. Olhe para as batalhas que você já venceu. E lembre-se, se Ele foi fiel até aqui, Ele será até o fim. Você ama a Deus, e esse amor, ainda pequeno, ainda imperfeito, ainda frágil, é suficiente para Ele continuar o processo. O que Ele espera de você não é perfeição, mas entrega. Não é impecabilidade, mas perseverança. Não é uma caminhada sem quedas, mas um coração que sempre volta. E quando chegar aquele dia em que finalmente estivermos diante dele, não haverá mais luta, não haverá mais lágrimas, não haverá mais pecado. O amor terá vencido por completo, a obra estará concluída, e você será tudo aquilo que ele sonhou para você desde o princípio. Até lá, continue caminhando, continue amando, continue levantando-se, porque Deus já decidiu, você é dele, e nada vai mudar isso. Então agora, respire fundo, deixe a culpa se calar, deixe a graça falar e descanse, porque apesar de tudo você ama a Deus, e Ele te ama infinitamente mais. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir algo simples. Escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Nós vamos orar por você, pela sua família e também por algum parente próximo que você saiba que está passando por uma dificuldade. Deixe também o seu like e se inscreva no canal, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas com essa mensagem. E lembre-se, você ama a Deus, mas continua pecando, e ainda assim Ele continua te amando, e esse amor é o que vai te transformar para sempre.